5 motivos para tu veres Vinland Saga, um anime fantástico e que vale imenso a pena. Olá malta, o meu nome é Kaiser, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sim, finalmente trazer um vídeo que não é uma react. Eu sei, malta, peço imensa desculpa, mas por alguns motivos familiares tem sido um bocadinho difícil às vezes arranjar tempo durante o tempo que eu efetivamente posso gravar, que é quando tenho a luz suficiente para isso, e portanto tem sido um pouco complicado nesse sentido, e portanto acabei por não fazer vídeos desde então, propriamente ditos. React é mais fácil, não preciso tanto parte da luz e tudo mais, porque fica ok. Mas para estes vídeos eu gosto que eles tenham mais qualidade, e nesse sentido por isso é que eu demorei. De qualquer maneira, não interessa mais, vamos passar para o vídeo, continuar este meu quadro, por assim dizer, de 5 motivos para verem X anime. Já fiz de 86 e também já fiz de Grand Blue, desta vez Vinland Saga, um dos meus animes favoritos. Ok, para começar, logo o primeiro, que acho que é o mais importante de todos na minha opinião, que é as personagens. Sem dúvida alguma, o ponto mais forte, pelo menos para mim, da obra, onde nos vende personagens incríveis. Temos numa primeira parte um foco muito maior no Askeladd como uma grande personagem, que serve no fundo como antagonista do prólogo da história, porque a história só começa efetivamente na segunda temporada, por assim dizer. Aquilo é tudo apenas um build-up para realmente a verdadeira história, e nessa primeira parte realmente temos um foco muito grande no Askeladd, que é uma personagem fantástica, sensacional, muito bem desenvolvida, que realmente é um vilãozinho, antagonista, que tem os seus motivos, é muito bem trabalhado, e mesmo após a season toda nós vamos vendo a mudança, de certa forma, na sua maneira de pensar, na maneira como vai interagindo e como nós vamos descobrindo, efetivamente, que ele não é só antagonista por ser, existem muitos motivos, se bem que é um pouco difícil de falar de antagonistas na época dos Vikings, porque não são propriamente pessoas boazinhas, por assim dizer, tirando talvez o Thorfinn, que, ok, não era no início, depois sim virou pacifista, mas efetivamente não é propriamente fácil realmente nós atribuirmos o que é o bem e o que é o mal nesta época. Mas de qualquer maneira o Askeladd é uma personagem fantástica, é a minha personagem favorita até agora do que eu vi, primeira e segunda season de Vinland Saga, embora outras personagens tenham crescido imenso no meu parecer, por assim dizer, mas realmente o Askeladd é fantástico, a maneira como ele é ilustrado, a maneira como é desenvolvido e a maneira como tem, pronto, a sua parte final do arco, acho que ficou mesmo muito bom. E temos outras personagens como o Canute, que começa muito ingênuo e vai mudando um pouco a sua maneira de ser, um pouco uma antítese do que é o nosso protagonista, do Thorfinn, que realmente no início só quer vingança e tudo mais, porque o Askeladd matou o pai dele. Isto não é spoiler, está na sinopse, acho eu, mas é uma das primeiras coisas, anyway. E como realmente o Thorfinn se junta depois então ao bando do Askeladd para procurar, no fundo, isso, não é? Embora seja só vingança, depois na segunda temporada temos uma personagem completamente diferente, e temos uma das melhores cenas que eu já vi em anime, sem dúvida alguma, a maneira como foi ilustrado, com a musiquinha por trás e tudo mais, mas eu não vou entrar para aí, aqui o objetivo é falar das personagens, mas sem dúvida alguma que aquela fala que ele tem, que ele não tem inimigos, marcou bastante, e realmente acho que Vinland trabalha muito bem as personagens. O Makoto fez um trabalho sensacional nesse sentido, e esta segunda temporada, embora seja mais parada, e eu sei que muita gente não gostou, porque só querem ver Uga Buga luta, vale imenso muito a pena. Portanto, mesmo que não tenha tanta luta, deem uma chance, mesmo que já tenham dropado, voltem a dar uma chance e tentem ver por outra vertente, porque Vinland Saga nunca foi, na minha opinião, sobre guerra, mas sim sobre as personagens. Portanto, sem dúvida alguma que este é um motivo grande para vocês verem, e o maior deles todos. O segundo motivo é, de certa forma, também a própria história, o próprio setting, que este aqui possa ser um pouquinho mais opcional ou não, dependendo da pessoa. Eu particularmente gosto da mitologia nórdica, acho que é muito interessante. Os Vikings em si, eu nunca tinha visto propriamente tanto por aí, mais a mitologia nórdica, mais quando estamos a falar de deuses e tudo mais, mas quando estamos a falar mais dos Vikings, são efetivamente um povo que existiu, né? Enquanto que, pronto, a mitologia, ok, né? Portanto, o povo existiu, e era algo que eu na altura, se calhar, não era o que me chamasse mais a atenção, mas acabou por me prender, principalmente porquê? Porque este setting é um pouco diferente, e como eu gosto de falar, e que provavelmente algumas pessoas que me conhecem já sabem o que é que eu vou dizer, e se calhar sou um bocado chato nesse sentido, mas sim, um facto da história, para mim, é obviamente na minha maneira de ver, ser uma desconstrução viking. E o que é que eu quero dizer com isto?
porque o objetivo dos Vikings era ser glorificados, e o próprio anime fala sobre isso, não é? Porque eles só morrendo em luta, ou seja, morrendo a lutar, morrendo realmente a ir para cima das outras pessoas em guerra, é que eles ganhariam então basicamente uma entrada para o Valhalla, que é basicamente o céu na mitologia nórdica, ok? E portanto, nesse sentido, isso é um pouco a glorificação, é um pouco a verdadeira parte que nós costumamos ver em várias mídias dos Vikings. Aqui é um pouquinho diferente, porque na minha opinião o autor tentou fugir um pouco disso e encontrar algumas pessoas, né? Alguns Vikings, alguns sujeitos que certamente na altura dos Vikings também existiam, onde não eram apologistas da guerra. Acho que é algo provavelmente que aconteceria, claro que a maioria provavelmente queria lutar, mas de certa maneira, de certeza absoluta que haveria um ou dois indivíduos que realmente, um ou dois, entre aspas, né? Que não eram a prol da guerra, e portanto acho que a obra foca um pouco nisso, enquanto que o prólogo realmente é guerra, vingança, luta, estão a ver, é tudo muito isso, a história principal que advém desse prólogo acaba por ser o contrário, embora algumas personagens acabem por seguir também o trajetório contrário para a luta, para a guerra, o nosso protagonista não, o nosso protagonista vai então para a parte mais pacifista, tentar resolver as coisas sem ir para a guerra. Obviamente que isso não corre 100% bem longe disso. Obviamente que as coisas não são tão preto no branco, e isso acho que é uma boa maneira de retratar a história, e acho que o autor faz um excelente trabalho nesse sentido, porque não é de repente que tudo vira pacifista e tudo se resolve. Não, muito pelo contrário, não resolve quase porra nenhuma, verdade seja dita. Apenas temos sim o Thorfinn a entrar um pouco nesta vertente e a tentar resolver desta forma. Ele próprio recusa-se a lutar, porque ele sabe que cometeu muitas coisas que não devia ter feito, muitos crimes, ele próprio tem pesadelos durante a sua temporada toda, e portanto nesse sentido acho que a história foge um pouco no normal, e acho que é um ponto positivo, pelo menos para mim. Acho que vale a pena nesse sentido verem algo diferente, principalmente para quem já gosta de Vikings. Se calhar pode não gostar tanto à primeira, mas acho que se derem uma chance vão ver que é uma coisa diferente, e acho que algo diferente é sempre benéfico, na minha opinião. O terceiro motivo é nada mais nada menos que a produção, que embora não esbanje muito do ponto de vista da animação, principalmente na sua temporada, tem um diretor fantástico que carrega imensa obra e fez uma adaptação mesmo muito, muito, muito boa. E não é só adaptar, não é só copiar, mas sim algumas nuances que ele foi melhorando aqui e ali com recurso a storyboards, principalmente a coisas inteligentes, né, por assim dizer. Além de que ele próprio também expandiu algumas cenas, por exemplo, na primeira temporada, fez um bocadinho de maneira diferente, a ordem cronológica, de certa forma, para fluir melhor na animação. E são tudo coisas que eu estou sempre a dizer nos meus vídeos, que acho que são muito benéficas e que acho que deviam ser assim, porque a mídia da animação é efetivamente diferente da mídia do mangá, ou pior ainda, nos casos de light novels, textos, o que seja. E nesses casos ainda pior, porque ainda mais difícil são de adaptar. Mas aqui sendo um mangá, tendo já toda aquela ajuda visual, passar para o audiovisual não costuma ser difícil, porque a maioria faz o que é normal e o que à partida se calhar tem em tempo, que é literalmente copiar e pronto, e pôr voz, animar e tudo mais. Os diretores que tentam sempre ir um pouco mais além são aqueles que me fazem ter muito mais interesse pela obra, e Vinland, embora não seja, por exemplo, um Mob Psycho da vida nesse sentido, também consegue aumentar muitas das cenas e, além disso, consegue ter boards muito interessantes do diretor. O próprio diretor mete muita alma no projeto e isso nota-se imenso. O facto dele, mais o produtor, terem feito pressão, por assim dizer, para continuarem a adaptar a obra, porque na altura, pela WIT e na segunda temporada, pelo mapa, teve que sair da WIT, né, porque vários motivos, que a WIT quis seguir uns caminhos diferentes, e portanto eles acabaram por arranjar maneira de fazer um estudo do mapa, que não é assim provavelmente muito difícil, porque eles pegam em tudo, mas de certa forma também demonstra muito do carinho que o diretor, e neste caso o produtor, também tiveram pela obra e de conseguir efetivamente dar-nos mais uma temporada que sim teve problemas de produção, por assim dizer, ok, não foi tão estável quanto a primeira temporada, embora a primeira também tenha tido, mas quase tudo tem, mas não foi tão estável, não foi, mas conseguiu dar por cima, sair por cima, muito pela maneira como o diretor conseguiu realmente mostrar muitas das cenas e passar-nos os sentimentos das cenas. Portanto, nesse sentido, a produção, a música é fantástica, teve cenas bem animadas aqui e ali quando foi preciso. Esta segunda temporada não exigia tanto, obviamente, e a staff não era tão boa como na primeira, do ponto de vista da animação,
mas não sendo tão exigente também ajudou um pouquinho nesse aspecto, e claro que foi muito carregado, lá está, pela parte da direção, pela parte das storyboards, pela parte da música, o voice acting, tudo isso junto fez com que a segunda temporada fosse ainda melhor que a primeira, na minha opinião, porque o plot também é melhor e nesse sentido acho que tudo acabou por remar para o mesmo sítio, portanto, sem dúvida alguma, que é um motivo forte e que acho que vale a pena também por mais este, ok? O quarto motivo aqui é um bocadinho perto, lá está, do setting, mas tem a ver mais com a vertente histórica para aquela malta que gosta um pouco disso. Sim, eu sei, há partes que não são propriamente muito parecidas com a parte dos Vikings, como aqueles capacetes super exorbitantes que supostamente eles também não teriam, mas acima de tudo, algumas das parecências, e para aquela malta que gosta principalmente de animes históricos, né, que sejam efetivamente relacionados com períodos históricos da nossa vida, da nossa civilização, nesse aspecto acho que é um motivo até interessante, porque lá está, isto aqui está um pouco ligado com o setting, se calhar é um pouco estranho eu estar a pôr aqui e devia ter feito a ligação com o setting, eu sei, mas acho que é um motivo o suficiente para estar separado, porque há pessoas que realmente gostam muito dessa parte do valor histórico. Sim, há coisas que não vão estar 100% certas, obviamente, até porque estamos a falar de uma parte da história onde está muitas vezes envolvido a parte da mitologia nórdica que tem a ver com deuses e tudo mais. E nesse sentido, obviamente, nunca podemos estar a falar muito só sobre história, porque estamos a falar um pouco de um plano etéreo, num plano que não é, obviamente, aceito por toda a gente e, obviamente, não é algo confirmável, não é algo efetivamente histórico, mas nesse sentido acho que a malta pode também efetivamente gostar da obra, porque consegue apresentar algumas partes, muitas vezes já tem referências ao Odin e tudo mais, por exemplo, e as próprias personagens que existiram, como o Thorfinn, que realmente existe na mitologia, existiu supostamente na civilização, na mitologia pelo menos, né? Portanto, nesse sentido, todas essas referências para a malta que é um pouco mais geek nesse sentido, acho que possa ser um motivo, lá está, isto não é um motivo que vai ser transversal a toda a gente, não é? Mas acho que é um motivo que efetivamente possa, de certa forma, incentivar um grupo de pessoas mais restrito. O quinto motivo, por assim dizer, não é propriamente um motivo, mas sim, de certa forma, uma maneira de pensar diferente, que é as portas que abre para outras adaptações do género, de outros mangás históricos, seinen, que outrora as pessoas diziam que eram impossíveis de ser adaptados pelas suas más adaptações, como por exemplo de Berserk, mas que efetivamente é possível desde que haja um diretor muito interessante e que saiba o que está a fazer, que haja tempo, que não é bem o caso neste caso, mas o diretor acabou por colmatar um pouco isso, e que acima de tudo haja vontade de várias partes dos produtores, de quem possa efetivamente financiar, mas acima de tudo das produtoras em dar tempo, como eu estava a dizer, para as coisas funcionarem e realmente abrir um leque de outras obras, como por exemplo Vagabond, que estão há muito tempo a ser adaptadas, ou mesmo Berserk, para ter uma adaptação como deve ser, e que até agora efetivamente não tiveram, e portanto nesse sentido acho que Vinland, isto não é provavelmente um motivo, mas também eu de certa forma eu acabei por meter vários motivos todos na produção, quando falei da boa adaptação, quando falei da produção em si, quando falei do diretor, quando falei da música, eu podia ter partido isso em 4 motivos, mas acho que fiz bem em meter todos no mesmo saco e servir este quinto como motivo barra para vocês verem, para também as próprias produtoras verem que realmente se calhar vale efetivamente a pena continuar a apostar nestas obras que outrora seriam ditas como impossíveis, entre aspas, de adaptar e que efetivamente dão para adaptar e que valem muito a pena serem adaptadas. Portanto é isso, espero que vejam Vinland é mesmo muito bom, existe um meme no meu canal da Twitch por causa disso, de eu estar sempre a recomendar, porque efetivamente vale a pena, e mesmo que vocês não gostem de Vikings, deem uma chance, porque é algo um pouco diferente do que é normal. O meu nome é Kaiser, fiquem bem, tchau tchau.